Olá pessoal, meu nome é Ana Carolina, eu sou estudante do curso de Agronomia pela Universidade Federal do Paraná, no setor Paloti. Hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouco sobre o meu programa de voluntariado acadêmico e sobre as atividades que eu desenvolvi. Então, o meu trabalho ele tem como tema o efeito da aplicação de soluções com nanopartículas de carbono na adubação de alho em sistema de cultivo orgânico. E o meu orientador é o professor Juliano Cordeiro. A agricultura ela tem um papel fundamental na preservação do meio ambiente. E nessa apresentação, a gente vai explorar o uso das soluções de nanopartículas de carbono como bioestimulante do alho em sistema de cultivo orgânico. Por que a cultura do alho ela é importante para a gente? O alho ele é uma planta herbácea que pode crescer até de 70 a 120 centímetros de altura, é da família Alliaceae e forma um caule do tipo bulbo, que tem as folhas modificadas, formam os bulbilhos, que são os dentes de alho que a gente consome. Bom, o alho ele é muito conhecido por as suas propriedades nutricionais, medicinais. Outro fator que torna o alho uma cultura tão importante é o seu uso culinário. Então, ele é uma hortaliça usada mundialmente e possui alto valor condimentar, devido ao seu sabor e ao seu aroma. Nosso experimento foi feito em modo de produção orgânica, então agora a gente vai falar um pouco o porquê que a agricultura orgânica é mais saudável. Então, a agricultura orgânica tem como objetivo preservar a qualidade do solo, porque as suas técnicas de cultivo elas melhoram a fertilidade do solo, ajudam a descompactar. Esses alimentos da agricultura orgânica eles garantem a segurança alimentar, porque eles usam menos substâncias químicas que podem ser tóxicas. Eles trazem saúde no prato do brasileiro, porque os alimentos orgânicos eles são mais ricos em nutrientes e ajudam na saúde de quem os consome. Disso, a agricultura orgânica é muito importante para o meio ambiente, porque ela ajuda a preservar. O que são as nanopartículas de carbono? São pequenos pontos de carbono com propriedades fotoluminescentes que podem ser utilizadas no desenvolvimento de novas tecnologias limpas. Podem ser utilizadas em vários setores da indústria e também na agricultura. Eles vêm sendo estudados pelo mundo todo e principalmente no setor da agricultura como um bioestimulante. Várias pesquisas já apontam que ele pode ser sim usado como bioestimulante e que ele auxilia numa maior produtividade de diversas culturas. Os carbon dots, eles têm alto potencial de uso na agricultura orgânica, porque eles são adubos de baixo custo, então eles são produzidos a partir de resíduos orgânicos, vegetais, e além disso, eles são parte da nanotecnologia, então representa um avanço tecnológico muito grande para a agricultura. O uso desses pontos de carbono eles podem diminuir o uso dos fertilizantes sintéticos, sendo assim mais sustentável e melhor para o meio ambiente. A gente espera que o uso dos carbon dots associados ao modo de produção orgânica permita o desenvolvimento de culturas mais resistentes e mais adaptadas a adversidades, a mudanças climáticas futuras. Agora falando um pouco diretamente sobre o experimento. Nossa área de cultivo foi na UFPS setor Palotina, foram parcelas de 1,10 m por 1 metro. O espaçamento foi de 12 centímetros entre plantas e 35 entre fileiras. A época de plantio foi em maio de 2022. O alinhamento experimental se deu por meio da utilização de 4 tratamentos com diferentes concentrações de nanopartículas de carbono. O delineamento foi inteiramente casualizado. Foram 28 parcelas, com 10 plantas por parcela e 7 repetições por tratamento. O tratamento 1 era o controle, não tinha os carbon dots. O tratamento 2 era 10% de concentração. O 3, 50% e o 4, 100%. Naturais foram usadas, foram essas soluções que eu citei anteriormente. Elas foram aplicadas quinzenalmente até os 90 dias após o plantio. Foi feita também a cobertura de solo com palhada de café, tendo em vista todos os benefícios da cobertura de solo. Foi feito o controle mecânico das plantas invasoras, porque no modo de produção orgânico dessa maneira que a gente faz. Foi realizada a aplicação de urina de vaca para o controle de pragas e doenças. São algumas imagens. Nessa primeira a gente pode ver aplicando as nanopartículas de carbono. Na segunda é aplicando a urina de vaca. Aqui no canto inferior direito a gente tem um exemplo do controle mecânico de plantas daninhas, que na primeira foto a gente pode ver as plantas invasoras e na segunda o canteiro foi limpo já. Bom, aqui a gente pode observar os resultados da produtividade. A colheita ela foi feita em novembro de 2022 e não houve diferença estatística entre os tratamentos. Mas eu deixei nesse quadro para vocês observarem o resultado das produções. A gente conclui que a aplicação de soluções de nanopartículas de carbono não afetou na produtividade do alho. Mas são necessárias mais pesquisas e explorar métodos alternativos para utilizar os carbon dots como bioestimulantes, como fertilizantes, pois eles têm um potencial muito grande na agricultura. Para finalizar, eu deixo uma frase que diz que o cuidado ao plantar determina o sucesso da colheita. Agradeço a atenção de todos que assistiram esse vídeo. Nos próximos slides eu deixo as minhas referências.